Marinho FC no ar essa semana para a gente falar da derrota contra o Chelsea, do disparate que foi a proposta de criação da Superliga e também de Manchester City e Aston Villa. Fica por aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, espectador, que acompanha mais um episódio do Marinho FC. Chegamos ao episódio de número 29, mais um em parceria com a The Citizens Brasil. É um crossover com The Citizens Podcast. Leandro Sampaio, grande convidado, João Pedro Melo também, ambos da The Citizens Brasil, estão aqui comigo mais uma vez, para a gente bater um papo sobre tudo o que aconteceu nessa última semana aí maluca para o futebol no mundo. Aí o City encarou o Chelsea, vai ser o primeiro assunto do programa. Depois a gente vai falar da famigerada Superliga, que nasceu morta, digamos assim. E por último a gente vai falar de Aston Villa e também vamos prever o que é que vai ser do jogo contra o Tottenham no final de semana, o jogo da final da Copa da Liga Inglesa. Mas vamos lá, como de costume, birita do dia para começar. Os meninos estão devagar, né? Eu sou o único que usa esse programa, gente, para beber alguma coisa durante a semana, não é possível. Não, eu usava, só que eu tô removendo siso e tal, não é indicado beber álcool. Eu tô só na água, infelizmente. Tá liberado. Hoje eu tô equipado. Hoje Olha aí, ó. Um suquinho de limão com rum. Né? Olha só, é quase um mojito. Quase, né? Eu sempre super adaptado pro momento atual, que eu não fui no mercado, né? Conhecido como não fui no mercado. Tá bom. Então, se colocar aí um pouquinho de hortelã e um pouquinho de água com gás, vira um mojito, velho. Fica show, cara. Fica sensacional. Eu tô bebendo uma cervejota aqui, né? Eu tô da cerveja ultimamente. Tô experimentando, né? Tô aproveitando o programa para experimentar. Essa é uma IPA, é uma Session IPA. Eu não conhecia essa variação das IPAs, mas basicamente é uma IPA um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, mais refrescante e tal. Não é aquela cerveja tão encorpada, com teor alcoólico tão alto. Mas boa, gostei. Tem um nível de amargor que interessante. É uma cervejaria chamada Barco, lá de Santa Catarina, do sul do Brasil. Um abraço aí para os catarinenses que nos acompanham. Mas enfim, falamos de birita do dia, vamos lá, vamos entrar de sola, vamos começar com Manchester City e Chelsea, um jogo que eu particularmente não gostei, né? Mas antes de falar, eu queria ouvir a opinião de vocês dois aí. Quem começa, passo a bola. Bom, o Leão já mutou, então sou eu que vou começar. Fui amigo, Leão. Eu ia perguntar, não, você quer, eu só vi o dedinho, tô no botãozinho de boot. E voltando. Bom, vamos lá. O City não jogou o futebol que é capaz, né, naquele jogo. Foi triste, se você acompanhar o jogo do City, ver aquele time do City jogar. Faltava vontade, parecia que o time não era entrosado. Cara, acho que não existe termos ainda para descrever o quão ruim foi aquele jogo do City em comparação com os jogos que o City já fez na temporada. Até mesmo contra o próprio Chelsea. Um detalhe importante, antes de falar disso. O Chelsea só ganhou de 1-0 do City com um erro gravíssimo do Stephen. Apesar de tudo, apesar da péssima partida que o City jogou, tipo 20% do que o City pode jogar, o Chelsea só conseguiu vencer o City por 1-0. Dos males, ali a gente tenta pegar algo bom. Foi esse, tipo, aparentemente o City tem time suficiente para mesmo jogar ruim, aguentar jogos. Mas obviamente a gente não quer o City jogando ruim, nem muito menos Pep Guardiola. Ali a gente estava poupando jogadores já, teve que poupar ainda mais com a lesão do De Bruyne, entrou o Foden. O De Bruyne que a grande chance de já poder jogar agora essa final e provavelmente vai jogar o jogo contra o PSG, o que é excelente, mas demonstrou o que o Pep Guardiola estava tentando fugir. Era perder um jogador importante num jogo de semifinal de uma Copa, que obviamente seria excelente nós sermos campeões de tudo. Mas ser campeão de tudo exige condição física, o calendário agora no fim de temporada vai ficando mais apertado, a gente está jogando agora quase de 2 em 2 dias, joga, descansa 2, joga, descansa 2. A gente jogou contra o Chelsea sábado, não foi? Foi sábado ou foi domingo? Pronto, Chelsea sábado, jogamos com Aston Villa quarta, vamos jogar domingo.
o Tottenham. Quarta-feira já tem PSG. Domingo tem Crystal Palace. Terça-feira tem PSG na volta. Pô, tipo, cansa. Você vai viajar para Paris para jogar o jogo contra o PSG, vai voltar. Já tem Inglaterra, são menores, mais tranquilo. Mas você vai viajar para Paris, vai voltar, tem que descansar, tem que fazer reconhecimento de campo. Se você viaja antes, você não vai viajar imediatamente depois, que isso também cansa o jogador, precisa descansar uma pós-partida. Então, o rendimento físico do City vai depender muito agora do que vai acontecer. E a partida contra o Chelsea era Pep tentando rodar o time para manter tanto qualidade quanto preparo. Tem preparo, não tem qualidade. Faltou qualidade. Faltou segurar mais a bola, faltou mais posse de bola ofensiva do City. Em vários momentos o Chelsea chegou a ter muito mais posse de bola que o City e controlar mais o jogo, tocar mais, apesar de não trazer perigo para a defesa do City. O Chelsea possuía a bola, e se você possui a bola, você faz o adversário correr, e o City não deveria estar em posições de correr atrás, justamente por conta de preparo. De correr atrás, de estar cansando jogadores e tudo mais. Questão ofensiva, Sterling, pô, cara, ele foi importante duas temporadas atrás. Calma, respire, calma. Não, eu tô falando bem tranquilo. O Sterling foi importante 2 temporadas atrás, fez gol, tem aquele jogo contra o Tottenham da Champions, infelizmente, mas ele jogou bem e tal. Jogo contra o Bournemouth, ele fazendo gol no último minuto, com o Pep Guardiola entrando em campo. Pô, massa, beleza, ok. Mas, pô, ele recebeu inúmeras chances e tocou quando não era pra tocar, chutou quando não era pra chutar. Quando chutou, demorou demais. Quando tocou, demorou demais. Pô, cara, você não consegue acertar nada. Você tá recebendo um passe, você não consegue acertar nada. E a gente depende de você nesse tipo de jogos, porque você acaba se tornando a principal arma ofensiva do City. Porque Gabriel Jesus tá jogando equilibrado com ele. O Sterling puxa muito pro meio agora, e o Jesus puxa muito pra ponta. Você se torna a principal arma e você é inútil. Aí é complicado. Um parêntese rapidinho. O Sterling desse jogo foi aquele Sterling que você definiu aqui no programa alguns episódios atrás, né? Você pensa em 1 milhão de maneiras de fazer, escolhe a errada e executa a pior ainda. Esse dia foi um dia realmente complicado na carreira de Sterling. Ele parece que ele só pensa no jogo a partir do momento que ele toca na bola. Você vê um cara como o Kevin De Bruyne, você viu um cara como o Davi Silva, você viu um cara como o Yaya, você viu um cara como o Agüero, que antes de receber a bola ele sabe se ele vai chutar, se ele vai deixar essa bola passar para o corta-luz, se ele vai carregar mais, se ele vai tocar para trás, se ele vai tocar para frente. Eles já estão com o jogo na mente. O Sterling não, parece que ele pede a bola, ele espera receber a bola para só ir, levanta a cabeça, percebe que não tem opção nenhuma para tocar, baixa a cabeça, corre, aí quando percebe que pode tocar, a zaga já percebeu também, quando percebe que pode chutar, a zaga já percebeu também, ele precisa pôr a cabeça dele no lugar de volta. Não sei o que houve com ele, dele ter ido do céu ao inferno, de novo, ele já era do inferno, ele foi pro céu com o Guardiola e agora voltou pro que era antes. Pô, qual foi a última vez que a gente chegou aqui e falou, o jogo do City tal, o Sterling marcou, o Sterling deu assistência? Há muito tempo que a gente faz o programa e Sterling não tá dentro. Ele vive uma fase ruim, de fato. Você concluiu, JP? Eu posso passar a bola para Leão ou quer falar algo mais desse jogo ainda? Não, já tem o próximo estresse que é a Superliga. Deixa eu acalmar. Tá, se acalma. Toma uma aguinha aí, respira. Leão, o que é que você manda aí de City Chelsea? Quer falar alguma coisa? Bom, eu diria que acho que dos males foi o menor porque o Chelsea foi melhor no jogo. Diria que se não fosse o gol que o Stephen falhou, poderia ser outro. Ainda teve mais 2 gols anulados. 2 deles foi com a falha do Rúben Dias. Então, a gente deu sorte, aliás, de não ter tomado mais. Realmente a questão do Stephen, não que ele seja um mau goleiro, mas foi a questão da experiência mesmo. Foi um erro de timing muito absurdo. Que tipo, você vê no replay e você fala, cara, não é possível que você errou o time daquela bola achando que ia chegar pra você e chegou no se eu não me engano, Mason Mount, né, que chegou a bola pra ele passar pro Ziyech.
Então, foi muita questão de inexperiência, então a gente não tem que crucificar o cara. Acho que foi Então, Timo Werner, tá? Só corrigindo. Werner? Acho que foi Werner. Perfeito. Então. Então não tenho que se crucificar do cara. Ele vai continuar tendo as oportunidades dele. Não sei se no final dessa Copa da Liga ele vai jogar ou vai ser o Ederson, né? Teve finais de Copa da Liga que foi o Bravo, né? Que foi o goleiro mesmo sendo reserva. Então, não colocaria na conta dele. Eu colocaria mesmo na questão do time de não conseguir segurar a ofensiva do Chelsea. Os ataques perigosos do Chelsea foi muito da gente não conseguir fazer a pressão alta. Os caras saíram facilmente da nossa pressão alta e conseguiu engatar um contra-ataque e a gente perdeu muito na velocidade. Tanto que nem no gol a gente pode culpar tanto o Mendy assim, porque ele já tinha perdido aquela corrida faz tempo já. Então, a minha análise eu só discordaria, entre aspas, dessa forma, de que saiu barato, né? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha impressão também. Primeiro tempo irreconhecível, assim, eu não sei, eu acho que a sensação que dá é de que o Pep chegou no vestiário antes do jogo e disse assim, gente, esse jogo aí, vão lá, entrem num ritmo de treino legal, se divirtam, e o que rolar, rolou. Porque uma postura que a gente não via, né, a gente não viu o City dentro de campo com essa postura há bastante tempo já. O time parecia que estava sem vontade, o time não corria direito. Foi um negócio muito esquisito. Assim, na prática, nos primeiros, 30, quase 40 minutos de jogo, os papéis se inverteram. Era o Chelsea com a bola e o City correndo atrás. O JP colocou muito bem aí. Quer dizer, era um jogo para a gente fazer o outro time correr, porque a gente precisava se poupar, né? E aconteceu exatamente o contrário. O Chelsea com a bola o tempo inteiro. Muito esquisito. Muito esquisito, e não dá nem para falar que o Chelsea estava descansado ou coisa do tipo, porque o Chelsea também jogou no meio de semana pela Champions League, né? Então, ambos os times estão com essa mesma rotina aí de jogos no meio de semana, no final de semana. Minha sensação, meu sentimento, né, no decorrer do primeiro tempo ainda, é de que era uma questão de tempo até o Chelsea encontrar o gol. Porque o City simplesmente não produzia, o City estava ali assistindo os caras jogarem, né? Realmente não entendi. Aí vem o intervalo, e a gente já falou algumas vezes aqui da tal aguinha de Pep Guardiola, né? Famosa, que os caras voltam com um ânimo diferente, com uma postura diferente e tal, mas nesse jogo, acho que ele esqueceu em casa essa aguinha, porque não aconteceu, o time volta com uma postura similar, talvez um pouco melhor, né? Achei o primeiro tempo bem ruim, equilibra um pouquinho mais as ações, mas muito distante, muito longe de ser aquele Manchester City que a gente realmente está acostumado a ver. E aí vem o gol do Chelsea, né? E aí você pensa, tomou o gol, agora você vai ver os caras correrem. E nada, velho. Demorou um pouco ainda até o time se encontrar e começar a correr e começar a fazer uma pressão. Sobre o gol, o Stephen lá perdeu o GPS mesmo, acho que não tem outra definição, né? Não entendi muito bem, eu acho que o Pep treina o goleiro para ficar um pouco fora do gol, de fato, né? E talvez demore para o cara se adaptar. Até o próprio Ederson já falhou algumas vezes assim, né? Em termos de estar mal posicionado, né? No momento de sair e tal. Então é algo que precisa ser corrigido, mas não dá para colocar, como o Leão trouxe bem aí, a derrota na conta dele, porque o jogo foi muito ruim de todo mundo, né? E falando sobre o trio de ataque, JP já falou de Sterling aí, mas foi um trio de ataque que no primeiro tempo foi completamente inoperante. Ferran Torres não conseguiu produzir nada, só tocava a bola para trás. Sterling num dia terrível, a gente já falou aqui, não acertou absolutamente nada, impressionante, assim, não acertou nada nesse jogo, né? E Gabriel Jesus, coitado, talvez não tivesse muito o que fazer ali, né? Porque sozinho ele também não ia conseguir resolver. Então, um trio bem complicado. E para fechar esse assunto do Chelsea, eu queria só perguntar a vocês se vocês salvam alguém desse jogo. Eu destaquei 3 nomes aqui que talvez tenham sido os menos piores, vê se vocês concordam, né? Phil Foden, que entrou bem, foi o cara que mais tentou, talvez, né? Gundogan também acho que fez um bom jogo. Achei que foi um outro jogador que também tentou colocar a bola no chão e fazer a coisa acontecer. E Fernandinho, como sempre, né? Com muita vontade, muita disposição. Esses seriam os 3
menos piores, digamos assim, porque foi um dia realmente, assim, lamentável, uma semifinal que não deu para entender muito bem, para mim não entendi até agora, né, a postura do Manchester City nesse jogo. Mas vou devolver para vocês, se vocês querem destacar alguém positivamente aí, se é que tem, e a gente passa para o próximo assunto da pauta. Bom, eu diria que você citou os 3 jogadores que realmente estão dando o que falar no City, né? Com expressão do vício de linguagem, né? Dando o que falar. Mas são os caras que realmente todo jogo a gente tem que falar alguma coisa deles, porque sempre produzem, sempre estão dispostos, né? A fazer uma coisa pelo time. Mas isso só demonstra que até num jogo ruim, o menos pior são eles, demonstra o quanto o jogo não foi bom, né? Os jogadores não estavam bem. Então, é difícil destacar algo positivo num jogo como do qual o City foi irreconhecível, né? Eu vou concordar com o Leon. É bem difícil escolher um ponto positivo. Eu concordo com você, o Foden entrou muito bem na partida, mas muito bem da equipe do City estava baixa nesse jogo. E a gente está dependendo agora muito de Foden. Próximo a gente vai falar sobre o Villa, novamente passando pelas atuações dele, pelos pés dele. Boa. Vamos lá, chegou a hora, JP, eu sei que você está com muita coisa guardada aí. Precisamos falar de Superliga, um projeto que surgiu e, enfim, já acabou, né? Mas que repercutiu muito, né? E eu acredito particularmente que todo mundo que ama de fato o futebol, olha, temos uma visita ali, dá um oi aí para... Gank da mãe? Vamos dar um oi para dona moça aí, Melo. Minha avó, dona Ana. Um abraço, ela foi dona falar Ana. Que foi dormir. Oh, que bonitinha. Um beijo para dona Ana, a voz de JP. Mas voltando, Superliga, vamos lá. Eu não vou me estender muito, não. Eu vou passar a bola para vocês. Eu estava falando, na verdade, que acho que todo torcedor que ama o futebol de verdade jamais concordaria, né, com essa proposta. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho vocês para levar a opinião aí para o nosso espectador. Vai, JP. Cara, eu tinha falado antes, se a Superliga não tivesse sido desfeita, digamos assim, eu estaria num programa de 2 horas e meia de duração, porque seria necessário para falar. Pô, vou falar do ponto de vista do Manchester City, eu queria até, do ponto de vista geral, vou falar do ponto de vista do Manchester City. Cara, por que você vai se envolver nisso? Por quê? Pô, o próprio Gary Neville falou, você chegou no clube, você reconstruiu a comunidade, você investiu em infraestrutura, você fez o clube para a cidade, você foi diferente de muitos donos de clube, você sempre se importou com quem está em volta. E num ato de egoísmo puro, não importa se você teve um dia, uma semana, um minuto, um ano para pensar nisso. Um ato de egoísmo puro e de ganância, você querer colocar a gente misturado com eles, porque sempre foi assim. Era a gente sempre se referiu os outros a eles. E agora a gente está misturado. O United tem anos de problemas com os donos, os Glazers, e a gente sempre tirou onda disso, que eles nunca foram bem resolvidos com os donos. E a gente chega e faz a mesma coisa que eles fizeram. Pegar toda a história que estava construindo e jogar no limbo e no lixo. Pô, não importa se foi Sheikh Mansour que decidiu, se foi Ferran Soriano, não importa. Você pegou e errou feio. Pedindo desculpa. Beleza, não precisava. Em 1 minuto, qualquer pessoa em sã consciência perceberia que isso era errado. Mas tem um prejuízo financeiro. Pô, a gente saiu de um prejuízo financeiro gigantesco quando vocês compraram, vocês realmente precisam desse dinheiro todo para comandar um clube de futebol. É necessário 250 milhões de euros na entrada para vocês comandarem um clube de futebol. E não coloque a culpa da pandemia. A culpa não é da pandemia. A gestão financeira já é outra coisa, já são diferentes bolhas, o mercado financeiro é uma bagunça. A pandemia pode ter influenciado alguma coisa, mas
não coloca a culpa na pandemia para uma decisão errada que você cometeu. Onde você colocou o clube numa posição delicada, frágil. A gente já é alvo de reclamações e chacota das outras torcidas, mais ainda agora, porque o PSG foi de fora. Toda vez que a gente era atacado, a gente olhava para o PSG e dizia, eles são piores. Mas o PSG foi de fora. Tudo bem que o Qatar tem outros problemas ali para resolver, o dono do PSG é do Qatar, ministro do Qatar e tudo mais, e não é fluxo cheiro também, não é bom moço, mas ele ficou lá de fora. Ele saiu como bom moço dessa história. Você ter a UEFA e a FIFA saindo como correta nessa história, você fazer com que a UEFA e a FIFA consigam olhar de cima para você, pô, você escutar Florentino Pérez, esse cara e Mino Raiola deviam ser expulsos de qualquer atividade futebolística. Eles deviam passar uma ordem de restrição a 10 quilômetros de um estádio de futebol. Pô, ele deu uma entrevista, ele chegou e disse, num Real Madrid-Barça o mundo para. Isso não acontece no United e Manchester City. Ele tá cagando para os clubes ingleses, ele tá cagando para os clubes italianos, ele está cagando para o Atlético de Madrid. Ele talvez se importe um pouco com o Barcelona porque ele sabe que o Real Madrid e Barcelona é uma história pesada. O Mourinho criou bastante isso também. Ele mesmo falou, o Mourinho trouxe esse espírito pra gente. E você vai seguir esse cara? É esse cara que você quer seguir? Florentino Pérez? O cara que está se elegendo no Real Madrid há anos, porque para você ser elegido no Real Madrid você precisa comprovar que tem poderio financeiro, de questão de orçamento de clube. Pô, pegar o que o City fez nesses últimos 12 anos e jogar em um segundo em uma assinatura de papel. Agora que voltou atrás, beleza, legal, ótimo, não se comentem mais nisso. Fim de papo. Agora vamos virar para a UEFA e para a FIFA, para a questão de formato mundial de clubes, que eles querem fazer como se fosse uma Superliga, e para a questão da UEFA, que quer fazer mais jogos para ter mais renda. Isso também é errado, você tem que ver o ponto de vista dos jogadores, que nessa história toda não são consultados nenhuma vez, nem em Superliga, nem em UEFA, nem em FIFA. O jogador joga. E se torna... também se torna um torcedor. Porque a gente fica torcendo que o nosso clube não tome decisões erradas e eles também. E o pior de tudo é que eles estão com contrato assinado para jogar. Para participar dessas decisões erradas, sem ter movimento algum. É triste. O jogador vira um coadjuvante, né? Quando, na verdade, deveriam ser as estrelas do espetáculo, né? Quando o Pones falou, que aí o Bernardo compartilhou, o João Cancelo compartilhou, o Bruno Fernandes, aí os jogadores do Liverpool, através do Henderson, falaram, disseram veementemente que não queriam. Aí você teve Pep Guardiola, você teve Klopp. Pô, você chegar com Pep Guardiola e Klopp e os dois estavam tão perdidos quanto a gente. O Liverpool melhorou bastante quando o Klopp chegou, porque ele participou de contratação, que ele participou internamente dentro do clube. O Pep Guardiola, a mesma coisa, e você deixou esse cara lá de fora. Surreal. Se ele chegasse e dissesse, não vou renovar meu contrato, eu dizia, isso é o efeito que vocês fizeram. Vocês viraram as costas pro cara que sempre esteve lá para ajudar a construir o clube e montar um time vencedor. E você virou as costas para ele, por ganância. É uma situação muito complicada para eles, inclusive os técnicos, né? Porque eles ficam numa situação muito delicada, quer dizer, o empregador deles, no final das contas, é isso, né? E, obviamente, eles têm opiniões e personalidade e eu já imaginava, né, qual seria a opinião tanto de Klopp quanto de Pep com relação a esse tema. Eu acho que o João já falou de tudo, né, Leão? Acho que sobrou pouca coisa para a gente falar, mas, assim, concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito, uma proposta completamente estapafúrdia, um momento em que a gente precisa dar as mãos, né? Tanta gente sofrendo, enfim, aí saindo até um pouco de futebol, né? O mundo vive uma pandemia, a gente precisa de solidariedade, de união, e aí surge um grupinho de 12 clubes elitistas, né? Propondo uma liga que, primeiro, exclui os demais, né? E segundo, são só eles ali que se beneficiam, quer dizer,
Será que o prejuízo do City realmente é tão impressionante assim, né? Ele precisa entrar numa liga dessa, quando a gente compara com um time, sei lá, da segunda divisão ou da terceira divisão, é complicado. Eu realmente não entendi. Vai de encontro ao que o clube vinha fazendo nesses últimos anos todos aí. E JP destacou bem, né, esses 12 anos aí da gestão atual, mas a gente pode ir além e a gente pode falar da história como um todo, né? Os clubes no norte da Inglaterra surgem, né, do suor ali, né, enfim, dos operários, dos trabalhadores da, né, Fabrise e tudo mais. E quer dizer, você amassa aí, você rasga toda essa história, né, em nome de ganância, ou que aí foi a desculpa que alguns usaram, né? Ou na possibilidade de ficar fora daquele grupo. Quer dizer, não justifica, cara. Porque a conversa que veio foi Manchester City e Chelsea não fizeram parte, né, de quem elaborou a ideia, mas eles ficaram com medo de ficar de fora. Porra, foda-se, velho. Pelo amor de Deus. Bom, já tirei um pouquinho do meu peito aqui, vou passar para Leon, ver se ele quer falar alguma coisa também. Bom, a ideia surgiu de quem teve dívidas mais pesadas, vamos dizer que juntando bilhões. Mais de bilhão, né? Vamos, para não dizer que eu tô fazendo a conta errada aqui, com certeza mais de bilhão. Propósito totalmente financeiro. Cara, é só você analisar um pouco não precisa saber muito de futebol para ver a entrevista do Florentino Pérez e ver que não faz sentido nenhum que ele dá argumentos que são facilmente refutáveis. Ele toca na questão do clássico como se fosse uma coisa simples de resolver. Tipo, é só dar mais marketing que a parada se resolve, sendo que tem um contexto histórico totalmente diferente. O contexto de Barça-Madrid é totalmente diferente de um City United e coloca tudo no mesmo bolo só para fortalecer o argumento dele. Então, tocou num ponto muito errado aí. Não vejo numa situação onde ele queria 15 clubes para juntar mais 5 e formar no total 20 para poder fazer uma liga. Eu não vejo em que situação isso beneficia os outros 5 menores. Beleza, você faz uma Copa União aí de 15 gigantes. Fala, não, a gente vai dar oportunidade para mais 5, sim. Olha que beleza que a gente vai colocar aqui um Aston Villa para jogar contra os melhores times da Europa. Então, eu não... ele... Realmente, a questão ali foi totalmente financeira. Falando de City agora. Cara, o City teve prejuízo financeiro, mas pensa no quanto o City ainda tá sendo privilegiado de não refletir isso em campo e ainda conseguir gerir, fazer suas gestões. O City não faz contratações caras. Não dá 100 milhões em jogador. Você vê contratações aí do Manchester, até mesmo do Manchester United, né? Do Real Madrid e do Barcelona, que parece que os caras não estão jogando FIFA, né? Os caras estão jogando FIFA. Tipo, pô, quero contratar jogador tal por 80. O cara pede 120. Pode dar 120. Tipo, tipo umas... e aí é o que o JP fala, né? Ao nível dos caras pra poder montar uma liga e você entrar junto no mesmo barco, né? Então, e falando de futebol, como um todo, né? O universo do futebol, e ainda algumas pessoas que defendem. Eu entendo lá das pessoas que defendem, mas é aquela questão. Se for por influência, não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver a questão de influência do Manchester City. O Manchester City ainda tem muito que galgar para chegar ainda num status que até mesmo o Chelsea hoje, para muita gente, representa. Que o pessoal ainda fala que o Chelsea é um time grande por conta da influência na Europa, por causa da Champions League e tal. O City ainda é um time muito forte na Europa, mas questão de influência internacionalmente não chegou no nível que a gente espera. Mas não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir, dando as costas, né, para as consequências que isso podia acontecer. Se ainda o papo da Superliga ainda tivesse em voga e tudo mais, a gente ainda teria muita coisa para falar. Então,
Eu acho que foi uma decisão bem errada. Teve rumores ainda que o Sheik não foi consultado. Os donos do sítio do sítio, como é? Do CFC não foram consultados. Então foi uma decisão, creio que foi do Soriano, pelo que eu li. Ou seja, o cara, nem mesmo o dono sabe, né? É aquela decisão, creio que foi até mesmo uma situação que o Chelsea enfrentou. Pô, vamos dar aquela cartada de última hora. Então não foi a decisão do clube em si, né? Foi uma decisão de gestão muito mal executada. E parabéns às torcidas da Inglaterra também por se manifestarem e saberem o quanto isso era uma furada. E não é questão de você montar uma liga para resolver um problema financeiro. Para você montar uma liga de futebol, você tem que olhar até pro que consiste a própria questão da competitividade e o valor do futebol. E é uma quebra dessas regras aí muito forte. Boa. Eu não sei se eu entendi bem, mas você falou assim, eu entendo quem defende. Foi isso? Eu entendo a questão que os times, os times não, os torcedores, eles querem ver o time bem na fita, né, no marketing, ganhando uma grana em cima de campeonato e tal, mas... Leon, eu não entendo quem defende não, cara. Aquela coisa. Eu acho que não é aquele torcedor, tipo de é o ponto de vista situação. financeiro. Exato, mas... Para mim é aquele tipo de situação que é aquela situação que você diz assim, você não tem o direito de ter essa opinião. Eu penso desse jeito. Não, é aquela coisa, eu respeito sua opinião, mas sua opinião é burra. Não, mas sem brincadeira, mas essa questão, eu entendo, mas discordo completamente. Eu entendo, porém, eu vou fazer ao máximo para que não seja levado adiante. Eu não entendo. Só para fazer a completar, quer pegar um pouco do que vocês dois estão dizendo. O pessoal saiu feito pelos pobres, roubado pelos ricos. Futebol não é nosso. Futebol nunca foi nosso. Quem criou a regra do futebol foram pessoas em universidades na Inglaterra. Quem ia para a universidade na Inglaterra em 1800 e pouco era quem tinha bastante dinheiro. As primeiras Copas da Inglaterra, que é a competição de futebol mais antiga do mundo, os times são de times ricos. E os times que eram de trabalhadores só sentavam à mesa porque eram os donos da fábrica, os donos do time. Exato. Só sentava à mesa dentro da federação por causa disso. E quem sentava à mesa era o dono do time. E não ganhavam nada no começo. Que não ganhavam nada. Um jeitinho de entregar o título para o time rico lá. Só depois que começa os donos da fábrica trazendo certos jogadores de outros lugares para trabalhar na fábrica, porque eram obrigados. Eles obrigavam as pessoas que jogavam no time a trabalhar na fábrica do qual o time pertencia. Só quando os donos tentaram sair e começaram a trazer pessoas que jogavam bem o futebol de outras fábricas para deles, para poder jogar futebol pelos times, começa. O futebol nunca foi nosso. O Manchester United quase faliu na década de 20, na década de 30. Foi comprado. O Manchester United foi comprado na década de 20. Poxa, e a gente pode pegar tantos exemplos de times que hoje estão num patamar alto. Eles só tiveram um patamar alto antigamente por questões financeiras. O Real Madrid tinha Franco. Franco proibiu o Pucho de jogar no Barcelona, trouxe ele pro Real. O Real Madrid tem essas 13 Champions, 6 porque Franco. O Real é verdade. Pô, e Franco era a influência política gigantesca e a influência financeira gigantesca. Poxa, você quer realmente... Se você parar para analisar a história dos grandes clubes, os chamados grandes clubes da Inglaterra, nós conquistamos, o torcedor fala, nós conquistamos a nossa história, a base, e vem eles que trazem esse dinheiro de fora. Meu irmão, a gente tá fazendo o que vocês fizeram antigamente, só que agora. Entendeu? A diferença é que o nosso investidor é também de fora. O de vocês era investidor do próprio local que você trabalhava. Eu trabalhava no próprio local que o clube pertence. A Juventus é a Fiat, é a Jeep, é a Ferrari, é o grupo Fiat, mas tem a Jeep, tem a Ferrari, tem tantos outros que há anos estão lá na Juventus. Eles montaram esse time da Juventus e controlar o futebol italiano por causa disso. Poxa, o Milan teve Berlusconi.
Poxa, o Milan teve Berlusconi, gente. Kaká, Seedorf, Pato, quando tava novo. O Milan era incrível. E a saída de Berlusconi derrubou o Milan, né? E a saída de Berlusconi derrubou. O Milan tá voltando agora. Vocês realmente acham que o futebol é dos pobres? Nunca foi. O futebol nunca foi criado pela gente. O futebol foi criado por eles, pelos ricos. Só talvez eles não tivessem noção da proporção que o esporte ia tomar e da movimentação de massas que ia fazer. O futebol hoje é o nosso pão de circo. Sempre foi. Os ricos sabem disso. Eles depois liberaram mais o futebol lá na Inglaterra e depois ele se espalhou pelo mundo por perceber que eles poderiam se manter dentro dos clubes, se blindariam mais, porque você expõe mais... Quem é que você expõe? Os jogadores e a figura do técnico. Esses caras são os que estão mais expostos. Poxa, tem tanto cara trabalhando nos clubes daqui do Brasil que você perguntar a maioria dos torcedores, eles não sabem nem quem são. Você perguntar por que o time tá mal, ele vai ocupar o técnico e vai apontar um jogador. Assim. Pô, o futebol hoje é política e dinheiro. O futebol ontem era política e dinheiro. Não mudou nada. Achar esse saudosismo, esse romantismo e que o futebol é dos pobres, o futebol é isso, é você ser ingênuo da melhor maneira possível. Não existe uma maneira de ingênuo ser. Você é ingênuo. Você é ingênuo. Você achar que existe um romantismo no futebol, existe em algum momento em ingenuidade. Talvez um clube ou outro que apareceu. O Leicester. Meu irmão, o Leicester, o dono do cara é a King Power. É uma empresa bilionária que está enfrentando um processo bilionário de sonegação de impostos. Não existe time pobre. Não existe time pobre nas ligas maiores europeias que estão ganhando título. Não existe. Você não vai chegar lá e vai dizer, fulano e tal, não sei o quê. Não vai. Não pare com essa ingenuidade. Os times antigamente montaram a história de hoje com dinheiro. Os times de hoje tentam montar a história do futuro com dinheiro. E vai ser sempre assim. Sempre vai chegar alguém para comprar um clube, botar dinheiro e esse clube vai crescer. É normal. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu falo sempre com o torcedor rival que fala que o City nasceu em 2012 e tudo mais. Mas se ele for olhar para a história dele também, ele vai ver que o clube dele nasceu a partir de mais ou menos de 80 ali. É quando tem uma injeção de dinheiro muito grande, Alex Ferguson chega e aí a coisa acontece. Mas o dinheiro sempre esteve envolvido. Isso aí não há dúvida nenhuma. Ser grande sem dinheiro não existe. Pode acontecer uma vez na vida, né? Mas, de uma maneira geral, concordo plenamente com tudo que você disse, João. O aspecto popular do futebol acontece quando as massas se mobilizam de fato, como espectadores, né? E eu acho que esse ponto foi muito relevante, né, para que a Superliga não tomasse forma, porque a opinião pública realmente pegou muito pesado. A imprensa, os envolvidos, quer dizer, os jogadores e técnicos, mas o torcedor teve uma participação muito ativa também. Hoje em dia, com a rede social, né, o negócio tomou uma proporção tão grande que os caras não tiveram outra opção. Talvez, numa década de 80, sei lá, um projeto desse passa, porque a gente não conseguiria mobilizar tanta gente em tão pouco tempo para segurar um negócio desse. A Premier League passou em 92. Premier League é basicamente isso. É você se desgarrar. A League com um grupo de 4 times também. Champions League, todos esses projetos... Mas eu acho que o que difere esses projetos do atual é que, pelo menos nesses projetos, há um pouco de meritocracia ali, né? Há o time que entra, o time que sai de acordo com a performance no ano anterior e tudo mais. E essa proposta da Superliga é surreal porque ela exclui isso da mesa, né? A gente vai escolher... Além dela aumentar exponencialmente a diferença financeira dos clubes, porque se você está entrando na liga 250 milhões no seu caixa, 250 milhões de euros no seu caixa, sacanagem. Eu acho que é 350, viu, JP? Se 250 já é muito, imagina 350. Imagina 350. Eu queria fazer uma observação que muita gente está falando sobre americanização do porque... Mas, mas não, a gente não pode levar assim tão no grosso. Porque até mesmo no modelo americano, né, dos esportes norte-americanos, existe um processo mais democrático entre os atletas para poder se juntar à liga. E elas sempre nasceram assim, sem sistema de rebaixamento. Mas se você for pegar o futebol, né, MLS,
até existe a Copa, onde todo o sistema de nível, né, da pirâmide do futebol participa também. Então, outras divisões do futebol nos Estados Unidos ainda assim participam dessa Copa. Então, até mesmo nesse sistema americano de sistema esportivo, existe um certo porquê. E a questão do nivelamento dos times também acontece de uma maneira que os times podem se nivelar e cada um com sua administração que se resolva, né? Então, só um ponto aí que eu queria destacar também. Porque é questão de franquia, mas lá tem um equilíbrio. Se o time termina... Pô, existe uma expressão muito simples que é tancou. O time que tanca significa que ele sabe que a situação dele é ruim, ele já tá pensando na próxima temporada, então ele vai pensar na posição do draft. Se ele terminar em último, ele pega a escolha do draft primeiro e pega o excelente jogador que tá saindo do college. Isso na NFL, isso no MLS, isso em qualquer uma das franquias, na NBA, qualquer uma das franquias. Existe isso. Mas as franquias funcionam de uma maneira específica, a Liga Americana funciona de uma maneira específica, num país, só num país só, e o Canadá também, então, os dois países, é uma maneira fechada. Você pode existir a adição de times, se todos os donos concordarem, vamos abrir duas vagas, quem é que oferece dinheiro? Então, você tem que ser de uma dessas cidades aqui, porque essa cidade aqui tem que ter uma representação. Pô, é assim que funciona. Existe um diálogo. Mas não existe a paixão da gente, pô. A quantidade de times de NFL, de NBA que mudaram de localidade, o nome da cidade só aparece ali, mas muda. O outro nome é o que fica. Exato. Pô, você vai fazer isso aqui no futebol agora, na Europa? Você realmente acha que vão fazer um sistema de draft dentro do futebol, ali, naquela liga? Não vai. Florentino não pensou nada disso aí. O modelo americano. O Florentino não pensou em nada, absolutamente nada. Ele viu dinheiro e ele foi com as duas mãos e a boca no dinheiro. O modelo americano é um modelo que funciona nos Estados Unidos e que há muito tempo acontece desse jeito, né, gente? E inclusive tem aspectos interessantes também. Eu estava lendo sobre a MLS e a política, por exemplo, de divisão dos recursos financeiros é muito mais saudável do que acontece no mundo hoje. Eles negociam material esportivo juntos pela liga, é dividido igualmente para todo mundo. O contrato de TV é dividido igualmente para todo mundo. Os clubes têm um teto salarial, só podem ter 3 caras lá, que chamam de international, alguma coisa assim. Só podem ter 3 caras em cada clube que estão acima desse teto. Então, se por um lado ela separa um pouco, né, porque você precisa ter grana para entrar, por outro, quem está lá dentro, o negócio é bem equilibrado. Assim, eles trabalham de forma que o entretenimento realmente aconteça, para que a cada ano a gente consiga ver franquias diferentes ali disputando, né, e com a possibilidade de ganhar. Mas enfim, a gente já se estendeu demais, já estamos chegando nos 45 aqui, né, o assunto Superliga rendeu, a gente precisava desabafar também. Continuo sem entender quem defende, tá, Leon? Não vou concordar com você nisso, não entendo e não concordo. Mas vamos lá, a gente vai ter que falar rapidíssimo aqui de Aston Villa, 1 minuto para cada um aí, para fazer uma análise relâmpago do que foi o jogo. Eu posso começar, tá? Para mim não era dia de Stones, falhou 2 vezes, o City pressão, né? Desde o começo do jogo, até porque tomou o gol muito cedo, 20 segundos de jogo. Percebi Zinchenko fazendo o trabalho que normalmente a gente vê Cancelo fazendo pelo meio, ele já fez isso em alguns jogos, até já falei aqui, mas me chamou a atenção. Golaço de Foden, acho que é importante falar não só da jogada, né, mas da inteligência de Ederson, que é quem começa tudo. Impressionante, ele vê Zinchenko e lança para Zinchenko, né? E me chamou a atenção também o fato do City, mesmo com um jogador a menos, ter conseguido manter a tranquilidade, né, colocar a bola no chão e seguir com o nosso estilo de jogo, numa situação adversa, né? Aí depois vem a expulsão do Cash lá do Aston Villa, e aí o jogo fica mais tranquilo. Eu destaco o Gundogan mais uma vez nesse jogo, acho que ele fez um ótimo jogo, e só me incomodou o fato do City não resolver o placar. Ficou cozinhando ali até o final, e num escanteio, numa falta, num contra-ataque, a gente poderia, né, sofrer o empate, que estava longe de ser o resultado que a gente esperava. Mas enfim,
Já fiz meu minutinho aqui, vou passar a bola para vocês agora, se quiserem falar alguma coisa aí de Aston Villa, só pra gente não perder o jogo. Bom, aquele gol nos primeiros 20 segundos ali parece que não aconteceu, né? Porque o City foi ainda. O primeiro tempo ainda pra mim foi bem satisfatório, né? Terminou com 2-1. A gente resolveu aquele gol relâmpago, né? E foi um gol. Eu achei aquilo um absurdo. Primeiros toques do jogo, a bola já cair na área, entrar. Acho que foi uma surpresa até para os jogadores do Aston Villa ali. Até na comissão técnica e tudo mais. Bernardo Silva, né, com 2 assistências. Tem que falar, né? Boa, Tem que verdade. tocar esse assunto. Muito boa a movimentação dele no primeiro gol e dando toque pro Foden. E como bate na bola o Foden. Esse cara, o Pepe, inclusive, recentemente falou que ele tá fazendo até mais do que ele esperava pro Foden no City. Então, rapidinho, esse cara é brilhante. Passou pela cabeça de vocês assim, se fosse Sterling naquela bola, não era gol? Quero nem comentar. Rapaz, eu tava pensando num field goal, né? No futebol americano, a bola subiu da travessão, mas... A gente tá pegando pesado com o Sterling, gente. Pô, já me arrependi de ter falado isso. Vamos lá, vamos acreditar. Não, mas a técnica do Foden é incrível, eu adoro isso. E realmente, a expulsão do Stones também é bem desnecessária, foi muito com sede ao pote, né? Não precisava também, não precisava daquele vigor, né, para poder tirar aquela bola. Mas, enfim, se pegasse na bola, a gente tava comemorando aqui, dando palmas pro Stone, né? Mas beleza. E na expulsão do Cash, eu também esperava que o City explorasse mais os espaços que poderiam ser criados, né? Mas também me incomodou bastante não ter feito um possível terceiro gol, já que tava em números equilibrado, mas a gente tinha oportunidades ali de atacar espaços, né? E até quando foi chegando pro fim do jogo, tal, a gente chegando com vantagem no ataque, não resolvendo, então isso realmente foi bem incômodo. Mas o 2-1, o Pepe saiu até com um sorriso no rosto, né? O que eu vou falar, né? Cara, é impressionante como o futebol do Foden evoluiu e como o City agora depende muito dele pros jogos. E que bom! A gente tá vendo esse garoto no City há 5 anos, quase 5 anos, né? E a gente vê toda essa evolução. E a gente dizendo, pô, o Pepe tem que colocar mais. O Pepe dizendo, não, calma. Sem contar e quando agora... a gente acompanhava ele na base. São 5 anos mesmo. Contando com a base, são 5 anos. Que é o último ano dele chegando. E Pepe dizendo, calma, ele vai ter seu tempo, ele vai ter o tempo. E, tipo, confiar no processo. Ele tem que confiar no processo ali. E rendeu. Olha o que ele tá jogando, olha a maturidade com que ele joga. É ótimo ver o Foden jogar. Ele tá evoluindo bastante, tem mais coisa para evoluir, é excelente. Fez mais um gol. Tá jogando o fino da bola. E espero que continue assim nos próximos jogos, nos próximos anos, com a camisa do City. Vai ser importante. Pô, o Gundogan, quando tá sem o De Bruyne, ele faz outro tipo de função. Ele se sente muito mais confortável jogando futebol. Verdade. É incrível. Se sente muito mais confortável. Talvez a gente tenha reclamado tanto do Gundogan antes, porque ele nunca teve essa oportunidade de fazer essa posição. Quando ele finalmente teve, ele simplesmente deslanchou. O Bernardo, 2 assistências, voltando a dar assistência, voltando a ser aquele cara de passe importante, bom cruzamento, de saber olhar a área, ler o jogo. É muito bom ver o Bernardo jogando em alto nível. O Zinchenko, o Thiago falou bem sobre ele fazer a função do Cancelo. O Zinchenko que é meia por natureza, então ele não tem essa dificuldade de armar jogo e tudo mais. Mas só que como ele foi ele se permitiu se tornar lateral, ele quis se tornar lateral para ajudar o City numa posição fraca, uma posição que a gente depende ainda muito, por ele querer jogar no City. Então a gente não viu muito o Zinchenko jogando como ele joga na seleção ucraniana e jogando como ele gosta de posição, de movimentação e tudo mais. Agora com essas chances, com esse esquema novo de Guardiola, a gente tem um gostinho do que ele é de meio de campo e agrada bastante.
é fato. O Rodri voltou a marcar gol. O Rodri voltou a marcar gol de cabeça. Ele é a nossa melhor ameaça aérea. Melhor do que o Ruben. O Ruben tem muito bem o posicionamento, mas o Rodri é um cara que pula mais, é alto, pula mais e sabe cabecear. Então, 2-1, Pepe saiu sorrindo, eu tô sorrindo também, a gente ganhou, era importante, e agora que vem a final. Eu queria destacar só a comemoração de Rodri. Ele celebrou pra caramba o gol. Não sei se vocês notaram isso, mas ele saiu assim como se tivesse feito o gol da final da Champions League. Achei bem legal. Para finalizar, minha gente, sem falar nada, sem explicar, palpite para a final da Copa da Liga. Leão, você primeiro. 1-0. 1-0 City, JP. Eu de 1-0, mas estão 2-1 pro City. Eu vou meter um 3-0 aqui, que eu tô indo otimista. Cheio de moral para esse negócio aí. Então vamos lá, minha gente, obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente. Leão Sampaio, JP Melo, muito obrigado também pela presença mais uma vez. Um abraço a você que é ouvinte do The Citizens Podcast, você que acompanha a gente também aqui no Marinho FC. Semana que vem a gente está de volta. Até a próxima.